Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao meu canal, a mais uma aula da Batalha Espiritual, curso de Batalha Espiritual intensiva. Aprenda a vencer as batalhas espirituais e alcance a vitória. Nós estamos na nossa quarta aula, né? E eu quero dizer para você que temos muita coisa a aprender, temos uma estrada aí com bastante assunto aí para a gente poder entender essa questão de batalha espiritual, né? Então a gente tem bastante coisa aí que a gente tem que compreender, que a gente tem que entender, que a gente tem que receber da parte de Deus aí para a nossa vida. É muito importante que você abra sua mente, que você abra aí o seu coração para aquilo que a gente está ensinando, né? Você pode anotar, você pode aí voltar o vídeo várias vezes para você aí pegar as anotações aí. Tem coisas que eu falo que não estão aí na tela, mas você pode ir anotando para você aprender, né? Para você compreender essa questão aí de batalha espiritual. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o nosso inimigo. Muita gente diz assim, mas falar de inimigos, né? Falar aí do diabo, falar de demônios, né? Vamos falar mais de Deus, tal. Certíssimo, pensamento muito certo, pensamento correto, mas a gente como guerreiro, vamos falar direito, né? Nós como guerreiros precisamos entender, compreender os nossos inimigos, entende? Não é uma coisa assim que vai cair do céu, nós temos que compreender. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala dos inimigos, então nós temos que compreender. E essa compreensão vai desde saber quem são, né? Como eles pensam, como agem dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, como agem criando esse contexto, tanto em diversas camadas, diversos níveis, como o nível pessoal, familiar, da cidade, da comunidade, do nosso país, do nosso planeta, do nosso mundo, do sistema, da maneira como a gente pensa, né, da maneira como a gente raciocina, da nossa percepção religiosa, da nossa percepção política, da nossa percepção de todas as áreas, né, da nossa vida. Então, a maneira como eles nos influenciam, não é porque a pessoa tem 40, 50 e 60 anos de conversão que não sofre a influência. E quando a gente fala de forças malignas, né? Eu falei aqui sobre possessão e sobre libertação e sobre exorcismo, né? Então dá-se a entender que a pessoa só é influenciada quando ela está tomada, né? Quando é uma pessoa que não é de Deus, não é de Jesus, tal, não sei o que. Não é nada disso, não. Qualquer pessoa pode ser influenciada pelo mal. Por isso que nós temos que usar a armadura, o capacete da salvação, né? A gente tem que estar sempre se revestindo da armadura e também renovando a nossa mente com a palavra de Deus, né? Porque é ela que vai dar sustentação e equilíbrio para que a gente não seja influenciado pelas forças do mal, porque qualquer pessoa pode ser o cara mais consagrado que você possa conhecer no mundo, vai ter um momento em que ele vai sofrer a influência, e aí ele tem que ter esse equilíbrio para saber como sair dessa, né? Como encarar isso, né? E às vezes é tão sutil essa influência que às vezes a gente tem que parar e dissociar-se da experiência. Você sabe o que é isso? É quando você olha o que você está passando por fora. Em vez de você olhar por dentro do que você está passando, você tenta encarar por fora.
do ponto de vista de uma outra pessoa. Quando você faz isso, quando você encara a situação que você está passando, dissociado, né, do ponto de vista de uma outra pessoa, fora do problema, aí você vê muitas vezes que, na verdade, é um ataque espiritual que está fazendo agir dessa forma, ou pensar dessa maneira, falar desse jeito, né? Então, a gente tem que estar sempre ponderando. Esse pensamento, ele é sempre, tem que ser sempre provado, testado pela palavra de Deus, entende? Por isso que nós temos que renovar a nossa mente todas as vezes. E aí, quando a gente fala de forças malignas e do inimigo, muita gente diz, vamos deixar de lado, fala muito sobre o inimigo, fala muito sobre Satanás, fala muito sobre o diabo e tal, mas é importante que a gente consiga entender a mente do inimigo e como é que ele nos influencia. Lembrando sempre que toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, porque está acima de todas as coisas. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre os nossos inimigos. Vamos lá! Treinamento de batalha espiritual, guerreiros do espírito, né? A gente deu esse título aí para o curso. Aprenda a vencer as batalhas espirituais e alcance a vitória final. Então, é muito importante aprender a vencer, né? Porque tem muita coisa que a gente aprende que na prática não funciona muito bem, né? E aí, quando a gente aprende uma coisa que na prática não funciona muito bem, a gente, ao invés da gente pegar aquilo que a gente aprendeu e reavaliar aquilo, nós somos levados, talvez por influência maligna, nós somos levados a avaliar tudo. Então você aprendeu lá uma tática que precisa gritar, né? Um exemplo, tem que gritar diante de uma situação. Vamos gritar lá 7 vezes diante de uma situação. Vamos lá dar uns gritos lá. Aí isso não vai adiantar, né? Só que daí, ao invés de você pegar, da gente pegar e analisar somente esse ponto, mas onde é que está isso na Bíblia, né? Por que a gente tem, por que tem que fazer isso, né? Quais são os passos, etc, né? Questionar, né? Não, a gente já, Deus não está me abençoando, eu tô muito fora da vontade de Deus, porque nós somos levados por influência maligna a pensar desse jeito, né? Então, em vez da gente questionar falando em questionamento, é muito importante que você aprenda a questionar tudo e todos, né? Você tem que aprender a questionar tudo e todos. Não é porque está recebendo um ensinamento de uma pessoa muito conhecida, de uma estrela de internet, de um cara famosão, ou daquele profeta consagradíssimo, não é? Que você não vai questionar. Tem que questionar tudo. Tem que perguntar por quê, como, onde. Você tem que questionar tudo. E procurar as respostas em oração, procurar as respostas na palavra de Deus. Você tem que fazer assim, ok? Então hoje a gente vai falar sobre este assunto muito importante. Preste bastante atenção, que a gente vai falar sobre conhecendo o inimigo, a nossa aula número 4, conhecendo o inimigo. E aí a gente vai ler alguns textos, e a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre esses textos aí, textos que muita gente já conhece, já sabe de cor e salteado, são textos aí bastante usados para falar sobre esse personagem principalmente,
mas a gente vai falar deles também e a gente vai tentar encontrar alguma resposta a respeito desse nosso inimigo. A gente entende sobre a questão de falarmos dos inimigos, a gente compreende que quando a gente começa a falar, o primeiro que a gente tem que falar é dele mesmo, né? Do diabo, de Satanás. E aí a gente já tem que entender que esses não são nomes, são títulos. Eles não são os nomes dele, são títulos. Que descrevem, não é? Quem ele é, o acusador, aquele que está sempre acusando. E é muito importante que a gente entenda isso. Quando falamos de acusação, a gente já vai lembrar logo do promotor que acusa, né? Que levanta provas e que vai acusando. E também é muito importante lembrar do fornecimento de provas, utilizando essa analogia aí do advogado, né, do promotor, do juiz. A gente tem que não produzir provas para o inimigo, né? A gente não pode ficar produzindo provas para ele, porque senão ele vai ter muito com o que falar. E a gente deve entender isso, viver uma vida um pouco mais fechada para o mal, um pouco mais aberta para as coisas de Deus, ok? O texto que a gente tem aí, que vai descrever um pouco ele, é o livro de Ezequiel, capítulo 28, do verso 11 em diante. E aí eu quero ler aí com você, vamos ler. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Essa palavra formosura é a palavra yofi no hebraico, quer dizer beleza, esplendor, brilho. Era perfeito na forma física, sem defeito nenhum na simetria, bonito, amável, belo, gracioso. Então essa é a palavra que começa a descrever aí Satanás, né? Essa passagem, ela é uma lamentação sobre o rei de uma nação, de um lugar chamado Tiro, mas também aí existe uma profecia de dupla referência. O que é uma profecia de dupla referência? É quando se descreve uma coisa e tem um sentido duplicado. Então está falando sobre o rei de Tiro, mas está dando características de um ser diferente, certo? Porque o rei de Tiro provavelmente não era o aferidor na medida, não era perfeito, né? Então aqui está se falando de um ser espiritual, está falando de um ser, não é terreno. E aí a gente vai entender mais ainda quando começa a aprofundar nessa profecia, porque até agora ele só deu 3 características, né? Aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Voltando a dizer que essa palavra formosura quer dizer perfeito na forma física, de aparência bela. No verso 13, ele já começa a explicar que daí se trata realmente de uma profecia de dupla referência. Porque o rei de Tiro não estava no Éden. Quem que está no Éden? Estava no Éden, não é? Era Satanás, no corpo de uma serpente.
Então, o verso 13 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que você foi criado, esses instrumentos foram preparados. Então aqui ele já pega esse personagem que começa a ser falado como rei de Tiro e coloca ele nesse cenário que é o Éden. E aí ele explica que essas pedras preciosas estavam sobre ele e também fala sobre os tambores e pífaros que estavam nele. Agora, uma coisa importante, existem aí comentaristas que falam que ele era um ser que produzia som. Ele produzia som, frequências musicais. É interessante isso, né? Bastante interessante. Também é um ser que foi criado, ele não é um ser infinito, ele é um ser que foi criado. E o verso 14 continua dando mais revelações sobre este ser. Tu eras querubim ungido para proteger. Então, aqui já diz a classificação espiritual desse ser. Ele é um querubim. Nós temos 4 classificações angélicas básicas, né? Querubim, serafim, o anjo. E agora me fugiu o outro. Enfim, são 4, né? Anjos, serafins, querubins. Bom, me esqueci do outro, mas vamos em frente. Ele era um querubim ungido. Ungido para proteger. Ele tinha esta função de ser protetor. Também diz no verso 14: te estabeleci. Agora, olha que interessante. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Então ele tinha acesso. Olha que interessante, ele tinha acesso ao monte de Deus. Aqui essa referência ao monte de Deus, ao monte santo de Deus, é o local onde Deus habita. E ele tinha este acesso a esse lugar. Além disso, ele estava no meio das pedras afogueadas, né, que é uma linguagem para uma categoria de anjos ali. Aqui, ó, que a informação chegando, né? Então são anjos, arcanjos, serafins e querubins. Aí valeu aí a minha esposa, né, que me ajuda aí. Então são 4 categorias, né? Anjos, arcanjos, serafins e querubins. Beleza. Satanás é um querubim, não é que ele continua sendo. Não houve uma deturpação do seu gênero, vamos colocar assim. Continua sendo um querubim. Aqui diz que ele estava no Monte Santo de Deus, e no meio das pedras afogueadas ele andava. No verso 15, diz que ele era perfeito nos caminhos dele. Aqui existem coisas para a gente pensar. Ele era perfeito no caminho dele, até que se achou iniquidade nele. Houve um momento em que ele pensou, a gente vai ver no próximo capítulo, no próximo texto que eu for ler, o que é que ele começou a pensar. Então existe uma linha de raciocínio que diz que os anjos, e aí todas as classificações dos anjos, tinham
livre-arbítrio. Eles podiam decidir o que fazer, e é por isso que ele decidiu se opor a Deus. Hoje, os anjos e toda a classificação angélica não tem mais livre-arbítrio, não podem mais decidir, certo? É uma linha de raciocínio, que existe, que antes existiam livre-arbítrio entre os anjos e hoje não tem mais. Mas nesse caso, ele decidiu dar morada a uma iniquidade. Quando aqui fala assim que a iniquidade foi achada nele, significa que foi gerada nele. Ele deu origem a isso. Ele criou isso, essa questão da iniquidade, né? No verso 16 diz que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e daí pecou. Essa multiplicação do comércio dá a ideia dele querer corromper os outros anjos, certo? Ele queria corromper os outros anjos. Apocalipse diz que 1/3 dos anjos foi lançado fora, né, do céu juntamente com ele. Então ele tem essa coisa, né, de conseguir convencer, e acabou convencendo mesmo 1/3. Quando isso aconteceu, Deus dá o juízo: te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te coloquei, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, porque você deve saber, a iniquidade ela aumenta exponencialmente. Então, se você vai ver ali, achou iniquidade, está no singular. No verso 18 já diz que há uma multidão de iniquidades. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então foi dado um julgamento a ele, um decreto a ele. Ele foi expulso do céu, ele teve toda essa mudança, inclusive uma mudança corpórea, uma mudança física, né, espiritualmente, no corpo dele. Houve essa mudança. Ele sempre quis o trono de Deus, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele se achava mais exaltado de todas as criaturas angelicais. Então, é muito interessante esse pensamento. E aí, isso nos leva a Isaías capítulo 14, que vai dar o complemento dessa palavra. Isaías 14, do verso 12 ao verso 16. Também existe aí a dupla referência, quando diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como você foi lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui a gente já entende onde vem o nome Lúcifer, que significa carregador de luz, que é essa coisa aí da estrela da manhã, né? Filha da alva. E aí começa a aparecer os eus. Esses eus são os pensamentos que ele teve, os seus objetivos aí em assumir o trono. Então, ele começa dizendo: eu subirei ao céu, eu subirei ao céu. Essa eu subirei ao céu já demonstra muito bem o que é que ele desejava fazer.
O complemento está o segundo eu aí. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, quer dizer, acima dos anjos, de todos os seres criados, eu exaltarei o meu trono, certo? Eu exaltarei o meu trono. Então, o propósito sempre foi tomar o lugar de Deus, certo? Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, e não podemos esquecer que sempre foi uma guerra de tronos. A gente não pode esquecer isso. Sempre foi uma guerra de tronos. Ele diz: eu subirei ao céu e eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ainda no verso 13 ele diz: eu me assentarei da banda do lado do norte. Ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então a ideia dele foi, e sempre será, até o momento em que ele encontrar o destino final dele, é de tentar usurpar o trono de Deus, de tentar se colocar em pé de igualdade com o Senhor. Ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Só que o que acontece? Ele sabe que ele não pode destronar Deus, ok? Ele já tem essa noção. Tanto é que no pensamento dele aqui em Isaías, ele não diz: eu vou tirar Deus de lá e vou tomar. Não, ele diz: eu vou ser semelhante. E ele vai ser semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo onde? Ele quer ser semelhante ao Altíssimo no seu coração. Então, toda vez que nós tiramos o foco da adoração, toda vez que nós tiramos o foco da adoração de Deus e focamos essa adoração em outra coisa, nós já estamos adorando aquela outra coisa, seja o que for, né? E já estamos entregando o nosso coração e a nossa adoração e a nossa vida para ele, para Satanás. Porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo na sua vida. Ele quer tomar o trono de Deus do seu coração. Ele quer invadir a sua vida. Então, toda vez que nós adoramos uma outra coisa que não seja o nosso Deus, estamos dando essa liberdade dele vir e tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, todos esses pensamentos estiveram na mente dele. Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei, eu subirei acima e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, é muito interessante essa questão desse raciocínio, não é, de Satanás nesse momento. E esses 5 eus aí que está dentro dos versos 12 a 15 de Isaías, eles vão explicar direitinho o que é que Satanás estava imaginando, estava pensando em conseguir fazer. É claro que ele é um ser forte. Uma coisa importante que a gente aprende é não subestimar o inimigo, né? Não subestimar o inimigo. E geralmente a gente subestima o inimigo quando a gente está cheio de si, né? Eu já oro demais, eu já me consagro demais, então quando eu chego o inimigo tem que estar quilômetros de distância de mim. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, não tem jeito. Agora, se ele vai tocar em você ou não, é você quem vai decidir. Os anjos do Senhor estão ao nosso lado. A promessa é 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas são coisas que são que devem ser permitidas por nós. Então, para essas promessas se realizarem, nós temos que estar com o nosso coração sempre
dobrado diante do Senhor, sempre. Então, não tem jeito. Como é que eu vou querer enfrentar o inimigo se o inimigo já invadiu a minha vida? Não tem jeito. Tem uma palavra que eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer. Jesus disse assim: o príncipe deste mundo se aproxima e eu nada tenho com ele. Certo? Então isso aí já fala muito. Por si só, isso já fala muito. Então, ele se aproxima, mas eu não tenho nada com ele. Não tem nada dele em mim. Não tem nada dele em mim, nada. Estou completamente limpo disso. Então a gente não pode... Vou contar uma história para vocês entenderem como essas coisas são complicadas. Uma vez eu fui chamado para pregar num lugar. Deus já tinha me dado algumas revelações, né? E já tinha me mostrado algumas coisas em visões. Isso não é uma coisa muito direta comigo, são alguns momentos pontuais. Mas eu, enfim, fui pregar nessa igreja, cheguei lá, estava no altar, e eu olhei assim por cima do povo, as pessoas cantando e tal. Não vou dizer o nome da igreja, porque não convém. E eu estava olhando assim por cima das pessoas, né? Pensando, orando ali comigo, participando do culto. E de repente eu vi um ser espiritual pairando em cima daquelas pessoas. Mas não era um anjo, não. Era uma entidade maligna. Um ser maligno, né? Vestido como se fosse uma baiana, né? Com a roupa tal de uma pessoa de terreiro, né? Só que era um ser espiritual em cima das pessoas que estavam ali, muito grande. Não era um ser pequeno. Quem tem visões, quem tem essa prática, quem é profeta e tem visões, entende que quanto maior é o ser que se vê naquela visão, né? Maior é a força dele naquele lugar. Quanto menor, mais fraco. Quanto maior, mais forte. E o Espírito Santo me disse: ela está aqui por causa da liderança. E depois, um apóstolo que a gente trabalhava junto me chamou a atenção: você não devia ter ido lá. Ele te convidou tudo, mas você deveria não ter ido. Você não deveria ter ido, porque pode ter comprado uma guerra, uma batalha que não havia necessidade de se comprar. Então a permissividade, não importa quem seja, a permissividade, a abertura de portas, a abertura, dar a oportunidade de alimentar o inimigo, faz com que ele apareça, venha. Entende? Faz com que ele venha e comece a se alimentar do que está acontecendo. A igreja era grande, o líder era carismático, as pessoas estavam ali, participavam, choravam, falavam em línguas estranhas, mas havia uma entidade muito grande dentro daquele lugar. Então é muito importante que você aprenda a não dar o trono do seu coração para o inimigo. Seja você uma pessoa que não tem, que almeja uma posição dentro da igreja ou um ministério, seja você quem já trabalha com isso, muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora, que é muito importante. Ok? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por você ter ficado comigo aí nessa aula. Deus abençoe você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí e ative o sininho para você receber aí as notificações, ok? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Até lá!